Você se habituou às relações tóxicas? O que são relações tóxicas, né? É sempre uma ideia de que alguém está tendo poder sobre a outra, né? A gente tem aqui essa manipulação, quando uma pessoa é manipuladora, ela é controladora, né? Ela está o tempo todo criticando o outro lado. Sempre tem ali uma coisa que está sendo superior e um que está sendo inferior. E aí tem essa manipulação, né, de crenças ali que ficam o tempo todo um exercendo sobre o outro. E de onde vem isso, né? Isso, obviamente, a gente vai trazer aqui para a metafísica de Um Curso em Milagres, porque é olhar para isso a partir da verdadeira correção. Como que a gente pode corrigir realmente as relações tóxicas? Porque no mundo tem, né, essa parte ali da psicologia, né, mas não é sobre isso que eu vou trazer aqui, porque a correção aqui é a correção da percepção de existência e não a correção das relações em si, né? Um Curso em Milagres não trata de resolver coisas pessoais e específicas, mas a gente consegue ver como que a consciência ela tá usando aqui as relações para ela continuar parecendo existir, para continuar parecendo que isso é a vida. Então, eu vou trazer aqui o meu exemplo, né? Vou trazer aqui a minha experiência, porque é algo que, assim, quando tu observa uma família, muitas vezes tu até diz que ela é uma família que, nossa, como assim é uma relação tóxica, né? Não, é uma aparência bonita, assim. A minha família, né, aqui falando eu, minha filha e meu esposo, a gente sempre passou uma imagem de que parecia que a gente era, assim, o casal perfeito, né? E a filha ali, tudo dentro de um elogio muito grande. Por quê? Porque a gente passava aquela imagem de aqueles... família de margarina, sabe? De propaganda de margarina. Então, a gente passava essa imagem de, nossa, nós somos bondosos, carinhosos, a gente é aquelas pessoas que fala baixinho e fala e conversa e sabe, toda uma coisa assim com a criança e, né, parece que isso é saudável, parece que isso é o certo, porque a gente aprendeu com o passado de que, né, ser aquela coisa firme é ruim, né? A gente associou ali o ser firme com ser brabo. Então, com experiências passadas, né, aqui trazendo agora, né, olhando a partir do que foi pro meu esposo, assim, ó, para ele colocou, ele viu na experiência dele de que a forma como ele foi tratado, ele não concordou com aquilo, ele não concordou com a forma como o pai dele tratava ele, porque era de uma forma muito rígida, era uma forma explosiva até. Então, a forma como ele era tratado, por conta de, né, o pai dele ali tinha as questões dele, as ideias de também ter ali o que ele passou, então, a consequência do que ele experimentou ali, ele decidiu agir daquela forma, e aí se reflete no próximo, né? Então, descontava ali no meu esposo, né? E o meu esposo, ele nunca nunca ninguém foi vítima, né? É uma decisão ali. A consciência, obviamente, identificada ali com a separação, ela pensa que a causa é sempre o outro que está causando. Nunca é uma decisão dela de se ver ali como impotente, incapaz, vítima, né? Dentro do que parece que é o outro que está causando. Então, meu esposo adquiriu ali uma ideia de que ele precisava resolver essa questão. Então, como que ele resolvia isso? Ele, ao invés de ser como o pai dele, então agora eu vou ser diferente. Então agora eu vou ser esse pai que é amoroso, que é carinhoso, que faz, que cuida, que é isso, que é aquilo. Só que nesse instante, ele esqueceu da firmeza de ser firme quando tem que ser firme. É como se fosse aquela coisa de que, né, o outro acaba te colocando num lugar de eu faço tudo que eu quero, né? Não que a minha filha, ela realmente sempre fez tudo o que ela quer. A gente a gente colocava limites. Só que, assim, se eu for observar, assim, a maior parte do tempo é como se ela nos controlasse. É como se ela tivesse ali as coisas que ela quer e a gente, por pensar ali, não ter valor, aí eu faço tudo que ela quer. Então, tanto na experiência do meu esposo quanto na minha, a gente ficava tentando
resolver isso através dela, ter valor através dela, fazendo o que ela quer. E aí, na minha experiência, assim, eu sempre fui esse lugar de muita dependência, né? Então, eu sempre me vi muito sem valor, né? Isso toda a consciência experimenta isso, mas no meu caso ali era aquela certeza de que eu não tenho valor, de que eu não, né? Como se fosse assim, eu não sirvo pra nada, eu não sou boa em nada. Então, o que que isso gera? Eu preciso ser boa em alguma coisa, então eu quero ser boa no papel de mãe, assim como meu esposo, eu quero ser bom como pai. Só que esse bom pai, essa boa mãe, para o filho, o que que isso significa? É uma relação tóxica, porque a criança, ela se torna uma criança que está o tempo todo suscetível a trazer ali uma ideia de que ela é dependente, ela não consegue lidar com frustrações, porque pensa, né? A gente tá o tempo todo ali, o tempo todo não, mas em grande parte dos momentos ali, o tempo todo tentando fazer o que ela quer. Por quê? Porque eu quero ter um valor. Então, para eu ter valor, eu preciso da aceitação dela. Então, como que eu faço para ter a aceitação dela? Ela precisa me validar, então eu preciso fazer o que ela quer, porque eu preciso deixar ela, entre aspas, feliz, que não é feliz, é só o alívio, né, da ideia de separação, que é o que a gente está o tempo todo fazendo aqui. Através de um e de outro aqui, é só o alívio de não olhar para as crenças, de não olhar para essa interpretação. Então, eu ali me colocando num lugar de que eu faço tudo que tu quer, né, a maior parte, meu esposo também, os limites que deveriam ser impostos, né, para a criança ali experimentar os nãos, porque é importante que a criança se frustre, né? Porque o que vai resultar disso? Que era que foi o que eu experimentei. Como tu recebe muito o que tu quer, né? Assim, muito te é dado, quando tu vai para a vida adulta não é assim, né? As pessoas não estão o tempo todo fazendo o que tu quer, elas justamente é totalmente o contrário. Na grande maioria das vezes, tu tá o tempo todo ali lidando com a vontade do outro, que é diferente da tua. Então, se a vontade dos outros ali o tempo todo são diferentes da tua, e tu sempre experimentou um lugar de que tudo é feito para ti, todas as tuas vontades são feitas, ou a maioria delas, o que tu vai experimentar ali adiante, né? Um monte de frustração, um monte de conflito interno, de insatisfação, angústia, tristeza, né? Tudo isso vai vir à tona, raiva, né? Muita raiva. Tudo isso vai vir à tona porque é como se tu tivesse só camuflado tudo isso quando tu era ali, né, criança, recebendo tudo que tu quer, sendo mimado, sendo uma criança mimada. Então, quando tu cresce, tu fica ali nesse conflito, que foi o que eu experimentei muito, né? O meu pai e minha mãe, eles nos davam coisas, assim, a ser feitas, isso aqui pode, isso aqui não pode, tudo mais. Só que eu experimentava muito esse lugar de ser mimada, né? Tanto que quando eu ia me relacionar com as minhas amigas, era muito difícil o relacionamento. Porque eu queria que elas fizessem o que eu queria, né? Eu queria que elas atendessem às minhas vontades. Então, quando elas não atendiam, eu ia lá pra raiva, pra indignação, né? Ficava nesse lugar. Então, tudo isso, né, trazendo aqui, a gente mantém esse relacionamento tóxico aqui, né, entre as relações. E aí, eu, por experimentar aqui uma sensação muito grande de fraqueza, de impotência, desse lugar, assim, de sem valor, o posicionamento ali diante dela fica essa coisa assim, eu não posso, né, fazer uma coisa de diferente, eu não posso ser firme, porque senão eu vou estar desmoronando aqui a minha imagem de boa mãe, de nossa, eu sou aquela mãe fofinha que faz tudo. Então eu não quero destruir essa imagem, e aí eu continuo atuando dessa forma. Então, o que é ir além disso, né, nesse quesito? Em primeiro lugar, né, não é a relação aqui que precisa ser resolvida, né? Porque se a gente tenta resolver daqui, é a mesma solução de sempre, só que em crenças opostas. A única solução para tudo isso é realmente a identificação com a verdade antes disso. Porque o que isso vai fazer, né? Se eu
se eu me reconheço que eu não sou as crenças, então eu não sou essa que se vê sem valor, eu não sou essa que se vê inferior, eu não sou essa que se vê rejeitável, eu não sou essa que se vê nessa fraqueza, nessa impotência. Isso são crenças, isso não é o que eu sou, e eu sou a realidade com Deus. Então, desse lugar eu posso tomar outras posturas, eu posso tomar as posturas de não tentar, não querer agradar, de ser firme quando disser não, tu não vai, agora tu não vai. Ou, sabe, quando tiver que dar uma consequência por uma coisa que a criança fez, eu vou colocar o limite, vou dizer, não, agora tu não vai fazer isso porque tu fez isso. Ou agora, sei lá, vai pro teu quarto porque, né, foi te pedido para ser feita uma coisa e tu não fez. Então essa é a consequência. E óbvio que a gente vai observar, que é uma coisa que eu observo muitas vezes, que é a questão dali de ver assim, ó, se eu tô querendo me vingar, que muitas vezes né, vem da raiva, tu quer se vingar, ou tu quer educar a criança. E aí eu preciso olhar pra mim, né? Eu tô querendo aqui pensar que tem ela, e ela realmente fez alguma coisa de errado, e ela me atacou, né? Porque daí eu vou olhar pra mim assim, eu tô me vendo sem valor, ela não fez uma coisa que eu queria, ou que foi pedido pra ela fazer, ou pra ela não fazer, e aí ela tá me desrespeitando, então sou eu que tô me vendo sem valor, e aí eu olho pra ela e me vingo ali, né, dando uma consequência que, na verdade, eu tô querendo punir. Então, tudo isso, né, precisa ser observado, de onde eu tô fazendo cada coisa, e essa é a mudança, né, a mudança de percepção de existência. E aí sim, o comportamento, né, eu vou olhar aqui o que é melhor de ser feito, mas é observar o que eu acredito de mim, né, enquanto eu não abrir, assim, escancarar para mim mesma, né? Olhar para mim mesma assim, nossa, eu me vejo uma coisa muito sem valor. Eu realmente me vejo sem valor e isso é uma decisão minha. Sou eu que estou escolhendo me ver assim. Eu não preciso me ver assim se eu não quiser. Então, a partir disso, de assumir isso, é que a atuação ela vai mudar. E aí sim, as relações vão deixar de ser relações tóxicas, né? Para serem relacionamentos saudáveis e, trazendo para a metafísica de Um Curso em Milagres, relacionamentos santos, onde não há uma dependência, né? Um não depende do outro. Então, eu não dependo dela para estar bem, para me sentir completa, e ela não dependa de mim para ela se sentir completa, assim como meu esposo não dependa dela, assim como não dependa de mim. Então, é olhando para si, né? Enquanto cada um não olha para o seu sistema de crenças, para olhar o que está projetando em cima do outro ali, a correção não é feita. Então, essa é a observação, né, que a gente precisa fazer em todas as relações, né? Observar de que lugar que eu tô fazendo isso, o que eu tô querendo dessa pessoa, o que eu penso que eu não tenho, que eu penso que essa pessoa está sendo útil para mim, o que ela tá me dando, né? Quando eu tenho aqui uma relação, o que eu penso que ela faz, que daí me dá uma satisfação, e aí eu digo, nossa, agora eu tenho valor, agora eu sou completa. Então, é observar para soltar esses condicionamentos, né? E aí, trazendo isso para a lição do dia, a lição de hoje, ela fala sobre o sacrifício, né? Deixar o sacrifício do medo de bom grado. Faço o sacrifício do medo de bom grado. Ó, eis o único sacrifício, entre aspas, que pedes ao teu amado filho. Pedes que ele desista de todo sofrimento, de todo sentimento de perda e tristeza, de toda ansiedade e dúvida, e que livremente deixe o teu amor fluir em sua consciência, curando-o da dor e dando-lhe a tua própria alegria eterna. Esse é o sacrifício que me pedes e que eu faço de bom grado. É o único custo, entre aspas, do restabelecimento da tua memória em mim para a salvação do mundo. Então, deixar o sacrifício do medo de bom grado é reconhecer nada disso que eu estou tentando fazer para esconder o medo que eu sinto, o medo no sentido de me sentir uma coisa separada, né? Porque essas crenças, elas só estão ali porque eu me vejo uma coisa separada. Então,
eu deixo de querer ter valor através disso, e isso eu faço de bom grado, porque isso só me traz angústia, né, insatisfação, tristeza, desespero, o tempo todo ali, porque o que a consciência faz, né? Ela acredita na separação, tem ali o conjunto de crenças, o ficar tentando resolver através do externo é que tá gerando o medo, é que tá gerando aqui, ó, isso aqui tá gerando a identificação de dizer tem eu e tem essa outra coisa existindo, isso é que tá gerando o medo, porque ela tá dizendo que ela existe fora de Deus. E o contrário é trazer aqui, ó, eu não existo fora de Deus, e por isso não tem significado, e por isso eu solto esses apegos, eu solto essas amarras aqui no nível da percepção. Então, essa é a mudança de percepção, né, que a gente precisa colocar aqui, ó, observar onde que eu estou depositando o meu valor de existir e decidir soltar, e decidir que eu não quero mais me ver a partir dessas crenças, eu não quero mais me ver existindo a partir disso. Então, espero que tenha feito sentido. Se tiver alguma dúvida ou quiserem trazer alguma experiência, alguma questão, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que depois eu respondo. Um beijo a todos e tchau!